Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai dar uma olhada, né, aprofundada na questão de pré-dimensionamento de pilares. Então o que acontece? Quando a gente está na fase de lançamento, né, de análise ainda da estrutura, a gente não tem ainda a ideia, a noção das dimensões dos pilares. Então, por isso a gente tem que usar de algumas ferramentas para conseguir chegar o mais próximo dessa área de concreto, né, para o pilar, para que daí sim a gente consiga prosseguir e fazer análise, fazer lançamento da estrutura em um software de análise e aprofundar as questões referentes aos pilares, tá? Até mesmo no cálculo à mão, né? A gente precisaria ter uma noção prévia de dimensões para continuar as verificações. Então, para fazer o pré-dimensionamento de pilares, eu trouxe para vocês, não são equações únicas, né? Na bibliografia existem outras ah, equações de pré-dimensionamento, mas eu trago duas aqui para vocês, que são basicamente o que difere uma da outra é que uma é referente a pilares intermediários e a outra para pilares de extremidade e de canto. O que diferencia um do outro, né? Por que a gente diferencia intermediário do de extremidade e o de canto? É basicamente em função de que o pilar intermediário ele está submetido normalmente, né? Submetido a menores momentos fletores, momentos fletores menores. Então, em virtude disso, a gente consegue ter uma área de concreto um pouco menor no pilar, tá? Isso a gente sempre também pensar muito na questão de análise de vento, né? Se a gente for pensar na análise de vento, isso pode também bagunçar aí um pouco essas questões, tá? Mas pensando em cargas verticais, normalmente o pilar intermediário está submetido a menores momentos fletores, tá? Então aqui, ó, para pilar intermediário, a área do concreto fica o ND dividido pelo 0,6 FCK mais 0,42. ND é a força normal de cálculo, o FCK é a resistência característica do concreto nosso. Para pilar de extremidade de canto, que vai existir um momento fletor maior nesses pilares, a gente tem um fator adicional aqui, ó, que é o 1,45 na equação, tá? Então ele vai fazer com que a gente acabe gerando uma área de concreto um pouco maior nesses pilares de extremidade de canto em função dos momentos fletores, tá? Mas aí fica a grande dúvida, né? Como a gente vai estimar a força normal de cálculo? A gente não tem ainda as dimensões dos elementos, a gente precisa estimar essa força normal. Qual que é a maneira mais normal que o pessoal acaba utilizando num primeiro momento? É fazer a estimativa dessa força normal através da área de influência do pilar, tá? Então a gente tendo a planta de forma da estrutura, né, sabendo qual que vai ser o uso dessa estrutura e qual que vai ser a questão as cargas de revestimento, cargas acidentais, a gente consegue estimar a força normal de cálculo desses pilares. Mas para saber a força normal de cálculo, como a gente tinha falado antes, a gente precisa saber qual que é a carga por metro quadrado da edificação. Então, ou a gente pega e estima essa carga, fazendo levantamento de carga de parede, carga de revestimento, carga acidental, ou a gente usa uma carga usual aí que acaba dando nas edificações residenciais e comerciais leves, que gira em torno de 11 a 12 kN por metro quadrado. Tá? Então, ou a gente estima, né, ou acaba usando essa carga usual aí, entre 11 e 12 kN por metro quadrado. Para saber as áreas de influência de cada pilar, normalmente isso vai depender do tipo de laje que você está usando. Se é uma laje treliçada, se é uma laje maciça, uma laje nervurada, né? Cada tipo de laje vai ter cada tipo de forma, na verdade, né? Composição de vigas e lajes vão determinar aí uma área de influência para o pilar. Então aqui eu trouxe para vocês uma situação de uma laje maciça, por exemplo. Vejam que é o seguinte, sempre as áreas internas
né, onde existe continuidade entre lajes, entre elementos, tendem a puxar mais carga, mais carregamento. As partes externas aqui, ó, aonde não existe continuidade de laje, tendem a ter menor área de influência. Então, por isso aqui, ó, quando tiver continuidade, a gente acaba gerando 60% do valor do L1, tá? Aqui eu acabei esquecendo de falar um negócio para vocês. Não é apenas em relação à continuidade, é a diferença entre as vinculações existentes em cada lado da laje. Então vejam aqui, ó, eu tenho um engaste e um engaste, porque existe continuidade. Continuidade. Por existir engaste e engaste, metade dessa carga vem para o lado direito, metade dessa carga vem para o lado esquerdo. Nesse lado aqui, nós pensando nessa laje separadamente, nós temos um apoio e nós temos um engaste. Então, o engaste, ele puxa 60% da carga e o apoio puxa 40% da carga. Então, sempre vai depender do tipo de engastamento que existe em cada lado da laje, pensando nelas separadamente. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Apoio, engaste, 60% para o engaste, 40% para o apoio. Se nós estivéssemos pensando numa laje apoiada, iria 50% para um lado, 50% para o outro, tá? Aqui, ó, é engaste, engaste, e ela vai, digamos, metade da carga para um lado, metade da carga para o outro. Então, depende da vinculação, tá? Então, pensando agora no outro sentido aqui, ó. Eu tenho apoio e eu tenho engaste, 60% para o engaste, 40% para o apoio simples. Mesma coisa nesse outro lado, apoio e engaste, 60% para o engaste, 40% para o apoio simples. Com isso, a gente consegue traçar, pessoal, as linhas, ó, linhas de referência, e consegue determinar exatamente qual que é a área de influência para cada pilar. Então, por exemplo, o pilar P6 vai pegar essa área de influência aqui, ó. O pilar P2, essa outra área. E o pilar P1, essa área pequenininha aqui, tá? Então, é o jeito mais rápido e simples para a gente fazer determinar a carga que vai existir em cada pilar da nossa estrutura. Então, aqui eu trouxe um exemplo para nós, praticamente o mesmo formato dessa estrutura de base aqui que a gente usou, tá? Eu lancei alguns vãos, laje maciça de 12, vigas de 20 por 50, tem os vãos aí no slide, carga acidental de 1,5 kN por metro quadrado, carga de revestimento 1,5 kN por metro quadrado, peso específico do concreto 25 kN por metro cúbico, peso específico da alvenaria 13 kN por metro cúbico. A gente vai considerar que existe parede em todas as vigas com altura de 2,5, né? A alvenaria vai ter 2,5 metros. As paredes têm 15 centímetros de espessura e o FCK da nossa estrutura 30 MPa. Olhando um corte da estrutura, são 10 pavimentos, tá? Como está mostrado aí. E entre o pé esquerdo, entre uma laje e outra, é em torno de 3 metros, tá? Então, a gente vai fazer a verificação da carga média. A gente não vai pegar aquela carga usual, num primeiro momento, a gente vai tentar calcular essa carga média mesmo, ver quanto que daria para a nossa edificação. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o peso próprio da minha estrutura, pessoal. Peguei volume de concreto de pilar, viga e laje. Esse volume desses elementos, calculei através de uma planilha do Excel, deu 27,81 metros cúbicos. Tá? A área do meu pavimento é em torno de 10,4 metros por 15,2 metros, ou seja, vai gerar uma área de em torno de 158,08 metros quadrados. Então, meu volume médio de concreto, ele gira em torno, fazendo a divisão de 27,81 com 158,08, vai gerar uma espessura média de 0,176 metros cúbicos por metro quadrado de concreto. Isso em termos de carga, eu só multiplico pelo meu peso específico do concreto,
que é 25 kN por metro cúbico, vai gerar uma carga aproximada de 4,4 kN por metro quadrado. E isso, peso próprio, né? Para a gente saber o restante do carregamento existente na nossa área, a gente tem que levantar aí na carga de parede e depois somar com as cargas acidentais e carga de revestimento. Como eu falei para vocês que teria carga de parede em todas as vigas, eu fiz o quê? Aqui eu fiz a carga de parede por metro de parede, ou seja, multipliquei pela espessura, pela altura e por 1 metro de comprimento, né? E multipliquei pelo peso específico dessa parede, gerou o valor de 4,875 kN por metro de parede, né? E eu calculei para nossa estrutura aí quantos metros lineares iriam gerar de parede. E é em torno de 80 metros de parede. Multiplicando a carga por metro vezes o número de metros lineares que a gente vai ter, a gente chega numa carga de 390 kN de parede na nossa estrutura. Dividindo essa carga de parede pela área da minha laje, da minha forma, gera em torno de 2,47 kN por metro quadrado. Vejam, somando peso próprio, carga de alvenaria, carga acidental e carga de revestimento, a gente chega numa carga média aí de 9,87 kN por metro quadrado. Então percebam, pessoal, que a gente está, quando a gente usa aquela carga usual de 11 a 12 kN por metro quadrado, vejam que a gente estaria até a favor da segurança se usasse essa carga usual. Tá? Para o nosso exemplo aqui, a gente vai usar uma carga média de 10 kN por metro quadrado, que fica um pouquinho acima dessa carga que a gente considerou, que a gente calculou, e um pouco abaixo dessa carga usual que a gente usou aí como uma carga média que a gente pode estar usando para fazer pré-dimensionamento, tá? Então aqui, ó, meu pilar P6, eu fui lá na minha laje, verifiquei qual que é a área de influência para o pilar P6 e vou fazer o pré-dimensionamento do meu pilar. O que eu faço? Ó, a área de influência, eu tenho a minha carga média por área, então eu multiplico a área de influência pela carga média, dá a carga total no pavimento do pilar, 346,8 kN. Se eu sei a carga por pavimento, e eu sei que tem 10 pavimentos na minha edificação, eu multiplicando por 10, vai gerar carga total no pilar, 3.468 kN. Tá? Tendo essa carga no pilar, eu majoro essa carga, tá? Primeiro por 1,4, nosso majorador para esforços aí. A gente acha a carga total no nosso pilar, a nossa força de cálculo. E a partir dessa força de cálculo, a gente lança na equação de pré-dimensionamento e acha uma área de concreto. Nesse caso, 2.187 centímetros quadrados. Tá? Lembrando que o FCK tem que estar em kN por centímetro quadrado aqui. Com essa carga, a gente vai estimar a outra dimensão. Aqui eu tinha só lançado um pilar de 20 por 40 para fazer uma análise prévia. Tá? Lembrando que a nossa dimensão mínima do pilar, sem aquele coeficiente adicional, o γn, é em torno de 19, né? 19 é o mínimo. Então nós vamos adotar para o nosso pilar uma dimensão mínima de 20 e vamos verificar qual que é a outra dimensão que seria necessária. Então eu tendo a área total, eu divido por 20, eu acho a dimensão H do nosso pilar de 109,4 centímetros. Ou seja, como é um pré-dimensionamento, eu sempre jogaria para mais essa dimensão H. Então, eu iria adotar 1,10 m a altura, né, do nosso pilar. Então, ficaria um pilar de 20 por 1,10. Como ficou uma dimensão considerável, praticamente um pilar parede, eu resolvi praticamente não, um pilar parede, né, pessoal? Por causa que 5 vezes 20, ele dá 1 metro, né? Então, 1,10 m supera o 1 metro, ou seja, aquele que seria considerado um pilar parede. Então, para a gente cair
considerando apenas um pilar, né, um pilar convencional, eu resolvi aumentar para 25 centímetros a espessura do meu pilar. Refazendo o cálculo, eu chego num pilar de 25 por 90. Então, daí ele já não, acaba sendo considerado um pilar convencional e não mais um pilar parede, tá? Pilar P2, mesmo processo. Acho a área de influência, multiplico pela carga média, multiplico por 10 pavimentos e multiplico por 1,4 para majorar essa carga. Vejam que eu cheguei no pilar P2, 1.618,4 kN. Fazendo a área de concreto, lembrando que agora aparece o coeficiente de 1,45 aqui, em função de ser um pilar de extremidade, a gente chega numa área de 1.057,1 centímetros quadrados. Considerando novamente que o pilar tenha 20 centímetros de dimensão, eu vou chegar num pilar de 52,8, jogando para cima, né, essa dimensão, ficaria um pilar de 20 por 55 centímetros. Por último, pegar um pilar de canto da estrutura, fazendo área de influência, multiplicando pela carga média, multiplicando por 10 pavimentos, multiplicando por 1,4, chega numa carga de 593,6 kN. Tá? A área de concreto iria gerar, lembrando que essa é um pilar de canto, tem o fator de 1,45, vai chegar numa área de concreto de 387,7 centímetros quadrados. Considerando o pilar de 20, iria ficar um pilar de 19,4, que a gente passaria para 20. Então, ficaria um pilar quadrado de 20 por 20. Tá? No pré-dimensionamento, tá? A gente vai ver depois as observações, pessoal. Se nós quiséssemos aprofundar um pouco mais essa análise de cargas e pré-dimensionamento do pilar, a gente poderia pegar pela norma 6118 e fazer as áreas de influência para cada laje nossa, tá? E calcular qual a parcela de carga vai para cada viga. Então, eu deixo aqui para vocês darem uma olhada nesse item da norma, tá? O item 14.7.6.1, reações de apoio, em que ela diz o seguinte, pessoal. Peguei uma laje aqui, ó, apoiada, apoiada, engastada, engastada. Sempre que eu tiver um apoio simples com apoio simples, eu uso aqui uma linha de 45 graus, tá? Ou seja, vai vir a mesma parcela de carga para esse lado e mesma parcela de carga para esse outro lado. Quando eu tiver uma diferença de apoios, ou seja, eu tenho um apoio simples e um engaste, 60 graus para o lado do engaste, 30 para o lado do apoio simples, tá? Quando eu tiver dois engastes, eu tenho o mesmo tipo de apoio, metade e metade, ou seja, 45 graus, 45 graus. É a tal das charneiras plásticas, né? Então, adotando essa análise, pessoal, o nosso pavimento ficaria com esse formato. Eu joguei no AutoCAD, determinei cada área, da área 1 à área 7, né? Algumas são iguais aí, né? Calculei cada área da área 1 à da área 7. Aqui tem um errinho, ó. Aqui é a área 7, 7,22 metros quadrados. Tendo essas áreas, pessoal, a gente pode calcular quanto que vai de carga para cada viga. De que maneira? Primeiro eu preciso saber a carga que existe na laje. Então eu tenho que saber a carga de peso próprio da laje, 3 kg por metro quadrado aqui, tá? Metro quadrado. Carga acidental, 1,5 kg por metro quadrado. Carga de revestimento, 1,5 kg por metro quadrado. Vai gerar uma carga total de 6 kN por metro quadrado, pensando só em laje, tá? Se nós temos 6 kN por metro quadrado e nós temos a área de cada elemento, de cada área, né? Da 1 a 7, nós conseguimos determinar a carga total de cada área, da área 1 até a área 7. Multiplica a área pela carga da laje. E o que acontece? A gente consegue também saber quanto que vai ser a carga por metro de viga. Vejam aqui, ó. A área 1, a gente sabendo a carga total que existe na área 1,
e a gente sabe que vai descarregar nessa viga aqui. Qual que é o comprimento dessa viga? 5 metros, tá? A área 5, eu tenho a carga total, ela vai descarregar nessa viga aqui, ó. Qual que é aproximadamente a linha, né, dessa viga? 5 metros e 10, tá? Eu contabilizei isso. Então aqui, ó, comprimento da viga em torno de 5 metros e 5 metros e 10 de cada viga, né? Gerou uma carga por metro aí de viga. Tendo essas cargas por metro, sabendo o peso próprio da viga e a carga de alvenaria que vai sobre a viga, a gente consegue estimar a carga em cada trecho das nossas vigas. Eu coloquei como exemplo aqui o trecho da viga V2, o trecho 2 da viga V2. Então eu somei, ó, peso, a viga V2, vamos voltar aqui. A viga V2, nossa, a viga V2, trecho 2, esse trecho aqui, ó, tá? Então esse trecho aqui do meio, vamos olhar aqui nas áreas de influência, percebo que uma área 4 tem no lado de cima e outra área 4 no lado de baixo. Então vai duplicar essa área 4 aqui para o nosso trecho 2. É isso que eu faço aqui, ó. Eu somo o peso próprio da viga com a carga de alvenaria existente na viga e acresço ainda 2 vezes o valor de carga que a região A4 gera. Tá? Vai gerar uma carga de 13,82 kN por metro. Isso, somando as 3 parcelas, vai gerar uma carga de 21,2 kN por metro, que é a carga que eu tenho aqui, ó. Eu fiz o mesmo processo para todos os elementos ali, pessoal, tá? Todos os trechos de cada viga. Feito isso, para facilitar e para tornar um pouco mais rápido o nosso processo, eu lancei a nossa viga no F2, lancei a carga em cada trecho e consegui tirar a reação de apoio em cada pilar nosso, né? Então aqui, ó, 25,1, aqui é o pilar P1 nosso, pilar P2, pilar P3 e pilar P4. Tem a reação de apoio em cada pilar. Fiz o mesmo processo para a viga V2, viga V4 e V7, V5 e V6. Aqui eu esqueci de dizer que a viga V1 é igual a V3, né? Então já fiz para todas as vigas. Com isso, pessoal, a gente poderia fazer um novo pré-dimensionamento dos pilares, tá? Então eu peguei para cada pilar, verifiquei qual que é a reação de apoio que eu tenho que contabilizar para cada pilar. Então aqui, ó, o pilar P6, eu vou ter um valor de carga devido a V2, 126,8, que está aqui, ó. Vamos olhar aqui o pilar P6. Vou pegar a viga V2. O pilar P6 está aqui, tá? Então aqui vejam 126,8. E a outra viga é a viga V5 e o nosso P6 está aqui, ó, 158,2 kN, que foi o que eu somei aqui, tá? Então, somando as cargas devido às vigas, né, as reações de apoio que os pilares geram nas vigas, e somando com o peso próprio do pilar, porque o F2 isso não vai fazer para nós, que dá 6 kN ao todo, né, considerando que ele tem 3 metros de altura, eu chego numa carga de 291 kN. Isso multiplicado por 10 pavimentos, chega numa carga total de 2.910 kN, majorado por 1,4, 4.074 kN. Faço o mesmo processo de pré-dimensionamento. Vejam que o meu pilar agora poderia ser um pilar de 25 por 75, nessa nova análise de cargas. Antes, voltando aqui, era um pilar de 25 por 90, a gente conseguiu reduzir um pouco ele, tá? Pilar P2, mesmo processo, ficou um pilar de 20 por 55. Esse pilar eu acho que não alterou a dimensão. E o último pilar, veja que agora o pilar P1 puxou um pouco mais de carga nessa nova análise. Ele ficou um pilar de 20 por 30, tá? Por fim, pessoal, assim, eu diria que a gente pode até aprofundar ainda mais essa análise, tendo a ajuda do F2, nós poderíamos lançar
os pórticos completos da nossa estrutura e avaliar qual que seria a reação de apoio em cada pilar. Então aqui eu lancei os 4 pórticos, tá? Viga V1 e V3, Viga V2, Viga V4 e V7, V5 e V6, né? Os pórticos completos. Eu sei cada pilar onde está. E com isso eu consigo estimar a carga em cada pilar, né? A carga total. Lembrando que eu preciso aqui no F-Tool acrescentar o peso próprio do pilar, que eu não tenho lá no F-Tool lançado. Então aqui vejam que eu considerei 30 metros, é mais ou menos a altura da nossa edificação, um pilar de 20 por 40, que é o que nós tínhamos estimado, e 25 kg por metro cúbico a carga do peso específico do concreto. Então veja que o pilar P1, 704,1 kN, pilar P2, 1.342,9 kN e pilar P6, 2.406,3 kN. Para a gente fazer uma validação, pessoal, uma verificação, eu lancei essa estrutura no TQS e avaliei as cargas totais em cada pilar. Então veja que o pilar P1, o pilar P2 e o pilar P6, tá? Só lembrando que aqui o TQS ele tem carga em tonelada-força. Então vai dar uma variação, tem que multiplicar por 10 para transformar em quilonewtons, tá? Se nós pegarmos, pessoal, cada um desses métodos que a gente adotou e avaliar cada um deles, vejam o seguinte, ó, o método mais simples lá e mais rápido, consequentemente, a gente calculou uma carga para o pilar P1, sem majorar em 1.4, carga característica, de 424 kN. Pilar P2, 1.156 kN. Pilar P6, 3.468 kN. Passando para a área de influência, conforme a 1.18, e trabalhando com vigas, a gente chegou em 551, 1.190, 2.910, tudo em quilonewtons. E, aprofundando ainda um pouco mais, fazendo a área de influência conforme a 1.18 e trabalhando com pórticos, a gente chega em 704.1, 1.342.9 e 2.406.3. E pelo TQS, pessoal, que seria o método mais refinado possível, trabalhando com grelha, pórtico espacial, a gente chegaria em 676,2 kN, 1.290 kN e 2.393 kN. O que é essa variação? Eu fiz sempre a variação em função do TQS, que seria o nosso balizador. Vejam, o método mais aproximado, aí, o mais simples possível, teve uma variação de até menos 37%, tá? E conforme e os pilares mais centrais, a gente teve um valor até a mais de 45%. Mas lembrem, é um pré-dimensionamento, não é uma resposta final, né, pessoal? A gente teria que aprofundar a análise de cargas e tudo mais, para daí sim bater o martelo nessas cargas. Se nós partir para o método um pouco mais refinado, já reduz para 20% a variação para o TQS. E o método mais, digamos, avançado possível, usando F-Tool, vejam que a variação cai para 4%, tá? Então chega muito perto do fim, né, de uma análise lá no TQS. Tá bom, pessoal? Essa é a questão de pré-dimensionamento. Vejam que as principais dificuldades nossas é realmente estimar a carga em cada pilar. Tendo essa carga, a gente consegue estimar as seções dos elementos. Lembrando que o que? A gente em nenhum momento analisou vento. O vento, com toda certeza, vai acrescentar valores de carga para a nossa estrutura, tá? O interessante de trabalhar com os pórticos é que a gente poderia até fazer o lançamento da carga de vento e chegar numa carga mais próxima de uma carga final na nossa estrutura e fazer um pré-dimensionamento mais refinado, tá? Mas a gente sempre parte de uma primeira análise para uma análise mais simples, né? Que é essa análise aqui que a gente fez por área de influência, que é essa aqui, por área de influência.
E conforme a gente vai progredindo no projeto, a gente vai se aproximando de um modelo mais refinado, que seria através dos pórticos ou através do TQS. Tá bem? Então aqui a gente termina a parte de pré-dimensionamento.